Voltando ao assunto do Dorival, ele se despediu do São Paulo, né? Uma despedida emocionante, né? Com os jogadores do São Paulo, foi bem bacana. Ele sai com o sentimento de dever cumprido de lá, e eu acho que sai corretamente, até porque ele chega no São Paulo depois de ser escanteado aquela sacanagem que o Marcos Braz e o Rodolfo Landim fizeram com ele, né? De demiti-lo após ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele chega no São Paulo, pega um São Paulo aí que tinha sido eliminado no Paulista, se não me falha a memória, pelo Ituano, né? Era um São Paulo que não tinha muitas perspectivas na temporada. Foi um trabalho ok do Rogério Ceni, ele que montou esse elenco, né, afinal, mas o Dorival pega um time com quase nada de reforços. Ele ganha o Rames Rodrigues, mas ele usa pouco, ganha o Pato, ele usa pouco, né, praticamente com o que já estava ali, e o Lucas Moura. Ele ajeita esse time do São Paulo. O São Paulo embala numa semifinal contra o Corinthians, né, onde tinha perdido um primeiro jogo por 2-1, e ele vai lá e acaba virando o jogo no Morumbi, né, um 2-0, um golaço do Wellington Rato e um gol polêmico, né, do Lucas Moura, mas foi um gol que colocou o time na final. Dentro da final, o São Paulo jogou desde o primeiro minuto com uma postura do time que seria campeão, né? Então o São Paulo controlou as ações no Maracanã e no Morumbi, acabou saindo com a taça da Copa do Brasil. Então posso dizer que isso foi muito bem falado pelo Edinaldo Rodrigues, né? Ele que agora tá de volta, né, na CBF. Então Edinaldo Rodrigues aí... Edinaldo Rodrigues de volta, né, na CBF. Então ele trouxe, né, a primeira ação dele foi demitir o Fernando Diniz. A forma que o Fernando Diniz... claro, você pode muito bem ter a opinião de que o Fernando Diniz deveria ser demitido, mas a forma com que ele foi demitido, né, através de uma comunicação para o presidente do Fluminense, eu achei muito errada, tá? Começou errado nessa demissão aí, que eu achei justa pelo futebol apresentado, né? Afinal, o Diniz tinha mais derrotas do que vitórias, e acho que nenhum técnico da seleção que passar pela seleção pode ter isso no seu currículo. Mas ele ser comunicado através do presidente do clube que ele dirige, se ele tem uma dupla função, não é para delegar as coisas pro presidente do Fluminense, ele deve ser informado pela CBF, e eu achei muito errado a forma com que demitiram o Fernando Diniz. Agora, o nome do Dorival Júnior, tá certo que não era um nome que a gente esperava o Ancelotti, esperava o Mourinho, mas dentre os nomes aí que aceitariam um projeto da seleção, tinha Renato, tinha Dorival. O Abel Ferreira era muito difícil. Eu sei que muito torcedor brasileiro queria o Abel Ferreira, mas era quase impossível. O Jorge Jesus era quase impossível, né? Então e não me venham com argentinos, porque jamais a seleção brasileira será dirigida por um argentino. Aí, dentre os dois nomes, Renato e Dorival, se pensou o seguinte: o Renato acabou de renovar com o Grêmio, salário milionário, e o Renato ainda gera uma certa divergência, né? O Renato não é um nome unânime, digamos assim, entre a cúpula da CBF. E o Dorival Júnior é esse nome. É um cara, é um paizão, é um cara que pegou um time do São Paulo desacreditado e levou um título. É um cara que pegou um time do Flamengo completamente bagunçado pelo Paulo Souza e ajeitou a casa, né? Botou ali o arrozinho com feijão, fez funcionar, e o Flamengo acabou campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E se acredita muito de que ele pode fazer um trabalho parecido na seleção brasileira, tá? Se o Dorival vai revolucionar a seleção, agora vão vir os jogadores do Brasileirão, não vai vir mais o Neymar, não vai vir mais o Richarlison, não vai vir mais o Alisson, o Thiago Silva, esqueçam. Eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que ele vai se abraçar a quem já passou pela seleção. Vejo retornos aí do Paquetá. Não imagino que o Paquetá vai continuar a não ser convocado. Vejo aí um retorno muito possivelmente do Thiago Silva. Tem que reconvocar o Thiago Silva. Ele é o nosso melhor zagueiro até hoje. Não me venham com o Marquinhos, não me venham com o Nino. Não são nem perto do que o Thiago Silva joga de futebol. O Thiago Silva é disparado o melhor zagueiro do futebol brasileiro há anos. Então ele deve voltar. O Neymar precisa estar na seleção, gente. Vocês querem começar uma convocação da seleção brasileira sem o Neymar? Aí o nosso sonho do Hexa vai ficar mais distante, tá? Mas imagino que o Dorival Júnior vai fazer muito mais um trabalho de paizão, muito mais um trabalho de... Vinícius Júnior é ponta esquerda no Real Madrid, aqui ele vai jogar como ponta esquerda. O Rodrigo no Real Madrid joga de ponta direita, não de meio campo, vou colocar ele na ponta direita.
Enfim, acho que é mais ou menos assim que ele deve montar a seleção. Não imagino ele com um projeto que nem tinha o Fernando Diniz, da saída desde o goleiro, indo até o atacante, o time inteiro aglutinado numa zona de campo. Não imagino isso, não imagino. Imagino uma seleção muito mais feijãozinho com arroz, muito mais próximo do que foi o trabalho do Tite, mas o trabalho do Tite tinha anos, então eu imagino até um pouco inferior, porque o Dorival vai ter aí 2 anos para preparar um time para uma Copa do Mundo, o que é muito difícil. Se o Tite teve 6 anos para preparar para 2 Copas do Mundo, não imaginem que o Dorival vá conseguir montar uma seleção assim que vai jogar e vai, como está jogando a seleção brasileira em 2 anos. Não imaginem isso, mas é um técnico aí para fazer um arrozinho com feijão, para pegar a seleção e levar para a Copa do Mundo, que é o mais importante, né? Ele vai pegar uma seleção em 6º lugar, uma colocação horrível que ele tá pegando a seleção, mas eu imagino que ele vai fazer um trabalho muito tranquilo, muito sólido, sem muito chamar atenção, e ele vai levar a seleção aí pelo menos até as quartas da Copa. É obrigação para a seleção brasileira estar nas quartas de final da Copa do Mundo, é obrigação, né? Tem que estar lá, porque foi até aí que o Tite foi, o Edinaldo prometeu o Hexa, então pelo menos nas quartas de final ele tem que chegar. Agora, dado super positivo do Dorival Júnior, super positivo, ele não é eliminado da Copa do Brasil. Se a gente tá trazendo questão Copas, vamos trazer a nossa Copa Nacional, né, que foi onde ele treinou mais tempo. Ele não é eliminado da Copa do Brasil desde o ano de 2016. Desde o ano de 2016, Dorival Júnior não é eliminado na Copa do Brasil. Já se vão 7 anos. É 7 anos? Tô louco? 7 anos, praticamente aí, de tempo que o Dorival está sem ser eliminado. E de lá pra cá ele ganhou 2 Copas do Brasil, né? Então é um dado importante aí que chega. Bom, tem mais interatividade do Ericão Ponteiro, vamos escutá-lo. Pô, Enzo, não ferra aí, cara. Neymar, ele só sabe fazer festa. Ele tem dinheiro, ele quer festa, ele não quer jogar futebol. Joga porcaria nenhuma. Se machucou de uma forma ridícula, de querendo fazer drible. Se machucou de uma forma ridícula. Ridícula. Esse cara aí, ele tá... Não sei até se ele se machucou só pra fazer o cruzeirinho, né? Deixa o Neymar no cruzeiro dele, cara. Ele tá lá melhor que tudo. A gente tem um Veiga no do Neymar, cara. O Neymar já era coisa do passado. Coisa do passado. Neymar é passado. Quem vive de passado é museu. Olha aí as fortes aspas do Ericão. Então, cara, se tu queria um técnico assim, olha, sinto muito, Dorival Júnior não é esse cara, tá? O Dorival Júnior vai convocar os melhores que já passaram pela seleção. E se tu me disser alguém que jogou mais na seleção nos últimos... Estamos em 2024? Vamos lá, nos últimos 14 anos, que é desde quando o Neymar estreou pela seleção... Eu te pago alguma coisa aí, tu pode escolher qualquer coisa. Alguém que jogou mais que o Neymar nos últimos 14 anos pela seleção brasileira. Não tem, tá? Não tem. O Neymar está velho. Foi lá na última Copa, foi o melhor jogador do Brasil. O Neymar só quer festa. É o maior artilheiro da seleção brasileira em toda a história. E ele conquistou esse feito este ano. No ano passado, tá? Ele conquistou este feito no ano passado. O Neymar não sei o que. Os únicos jogos que o Neymar esteve em campo com a camisa da seleção brasileira nessa temporada, o Brasil tem 2 vitórias, 0 empates e 0 derrotas. Sem o Neymar, o Brasil tem um empate com a Venezuela, uma derrota para o Uruguai, uma derrota para a Argentina, né? Então, e uma derrota para a Colômbia. Te serve sem o Neymar? São 4 jogos que o Brasil joga sem o Neymar e o Brasil não sabe o que é vencer. O Neymar não é importante. Os amistosos que a seleção brasileira teve pós-Copa sem o Neymar, o Brasil perdeu para Senegal e perdeu para o Marrocos sem o Neymar. Então, não me venha com que o Neymar não é importante. Não, ele é o jogador mais importante do time da seleção brasileira. É a mesma coisa que hoje você começar a falar, sou o técnico do Flamengo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer no Flamengo é tirar o Arrascaeta do time titular. Porque pra mim o Arrascaeta tá velho. Não. Eu cheguei no Inter. Primeira coisa que eu vou fazer agora é tirar Ener Valencia e Alan Patrick do time titular. Cheguei no Grêmio no ano passado. Vou tirar o Suárez do time titular. Cheguei no Palmeiras. Vou tirar o Rafael Veiga e o Endrick do time titular. Eles estão muito velhos. Não entregam mais. E outra coisa, né? As lesões do Neymar, ele não tem culpa, né? Se batem nele do jeito que batem, a arbitragem não faz nada.
aí ele não tem culpa, né, de sair lesionado quase sempre. E quando tu se lesiona uma vez, é mais fácil de tu lesionar a segunda. Quando tu lesiona a segunda, é mais fácil a terceira, a quarta e por aí vai. Então, acho que nesse sentido o Neymar não tem culpa de se lesionar. É um cara que quer curtir a vida e eu não tenho nada contra ele curtir a vida fora dos campos, contanto que ele chegue no campo, vá lá e faça gol. Ele fez o gol contra a Croácia, viu? Se não fosse o Fred tá no ataque, faltando 4 minutos pra acabar o jogo, o Brasil teria ido pelo menos pra semifinal, porque o Neymar tinha feito a parte dele, tinha feito gol na Croácia. Então o Brasil pelo menos na semifinal ia estar, tá? Isso eu te garanto. Pelo menos o Brasil teria enfrentado a Argentina. Agora, se seria campeão é outra história, tá? Então, vamos lá, mais paciência com o sentido Neymar, porque ele é o nosso melhor jogador e não faz sentido nenhum a gente começar um time sem o Neymar, tá? Não faz nenhum sentido. O Neymar, ele tem vaga em todos os times do mundo. Todos os times. Ele não tá no Barcelona. Ele tá na Arábia Saudita. É porque para um clube conta esse extracampo, conta a badalação e tal. E eu entendo que alguns clubes não queiram trazer isso. Agora, o Barcelona não contratou o Neymar porque não tinha dinheiro. Simples, porque senão ele estaria hoje sendo jogador do Barcelona. Tá? Então, fiz esse bloco aí falando de Neymar. Nem é um assunto que eu gosto muito de falar muito. Todo mundo sabe minha posição sobre o Neymar. Eu sou um grande fã. Acho que no futebol brasileiro não surgiu ninguém próximo do Neymar. O que foi o Neymar no futebol brasileiro, não surgiu nada depois dele. Próximo, assim, a 20 metros de distância não surgiu ninguém. O Neymar, ele tá num abismo gigante. Infelizmente pro Neymar, ele pegou uma geração onde só tem ele de craque, ao contrário das gerações anteriores, que tinham, por exemplo, Kaká, Adriano, Ronaldo Fenômeno, tinha Adriano Imperador, né? Só craques, né? Ronaldinho Gaúcho. Então ele não pegou uma geração assim. Ele não pegou uma geração de 94, por exemplo, que tinha Bebeto e Romário. Ele não pegou uma geração de 70, por exemplo, que tinha Pelé, Tostão, Jairzinho, enfim. O Neymar pegou uma geração que só tinha ele. Então é mais difícil você ganhar as coisas sozinho. Não concorda comigo? Então, basicamente, esse aí é meu comentário sobre o Neymar. Acabei me alongando um pouquinho. Meu comentário também sobre o Dorival. Torço muito que dê certo, tá? Afinal, eu torço pra seleção brasileira de verdade mesmo. Eu assisto os jogos da seleção com a camisa da amarelinha, acompanho mesmo, quero o melhor pro nosso país e torço que o Dorival dê certo. Eu acho que vai dar certo? Acho que não, tá? Acho que não. Acho que foi uma decisão aí muito precipitada por pouco tempo que a gente tem. Agora, se o Dorival Júnior é o técnico que arruma a casa rápido e faz funcionar, esse cara me serve. Então, o Dorival Júnior era o melhor nome disponível na minha visão, mas não era aquele lá dos sonhos. Quando acaba a Copa de 2022, se alguém me disse que o próximo técnico da seleção seria o Dorival, eu não ia gostar, tá? Mas como aconteceu pelas circunstâncias, acho que é o melhor nome. E vamos ver, vamos torcer que dê certo aí com a camisa da seleção brasileira. Vou torcer muito pelo Dorival Júnior, tá bom? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos agora para os apoiadores culturais. E no próximo bloco a gente volta para falar de Rafael Santos Borré. Mas a gente também fala bastante e escuta bastante música, beleza? Então bora lá, vamos seguir por aqui.